Okay, alright. Olá pessoal, eu me chamo Augusto Albani Batista Banks, estou no 5º período de Direito. Corroborando com o que minhas colegas vieram a falar, primeiramente é preciso dividir o que é fruto de eventos naturais e o que é administração pública. Isso vale para as encostas e para a beira-rios. Quando as cidades começaram a ser ocupadas, havia pouca gente morando perto de um rio ou de uma encosta. O desmatamento não era ameaçado, o risco era pequeno. As grandes quantidades de gente mudando para a cidade, o avanço do desmatamento e os eventos climáticos intensos constituíram um quadro de desastres. Certo, originalmente a urbanização no Brasil foi uma das que se deu com maior velocidade. Se considerar a América Latina, passou de uma situação rural de 1940, com 70% das pessoas morando no campo, para 80% da população urbana no final do século. Essa passagem foi da maneira mais improvisada possível. O país priorizou investimentos para atividades produtivas e não para habitação. A situação agrava se você já tem um terreno relativamente frágil. Depois do desastre de 2011, foi aproveitado um projeto pelos geólogos do Ministério das Cidades. O projeto virou lei. No mesmo ano, constituiu uma política nacional de proteção e defesa civil. Mais de 8.700 cidades integram a lista dos municípios com área de risco. Você tem desde município que desconhece a gravidade do problema até aqueles em que situação e de descontrole para esse município foi recomendado uma carta de risco geométrico. Essa carta estabelece uma situação de 3 níveis de risco. Assim, cada região deve trabalhar no sentido de impedir a expansão urbana para essas áreas. Embora cada município deveria ter um corpo técnico de geólogos para que primeiro avaliasse a situação de risco desses grandes centros que estão se movendo para as encostas, pois mesmo o nosso povo carente não tem como adquirir uma moradia mais digna, então eles se sujeitam a viver em risco iminente. Eles dormem não sabendo se vão acordar no dia seguinte. A falta de preparo, a falta de conhecimento de muitos prefeitos que governam grandes cidades, eles desconhecem muitas vezes que nas encostas, quando há o risco iminente de desmoronamento, elas começam pela crista do morro, aonde deveria ser feito um gel físico para que essas encostas fossem tratadas, principalmente nas cabeceiras, fazendo as canaletas para água pluvial, para que essas mesmas canaletas pudessem conduzir a água por um lugar certo, fazendo degraus. Esses degraus podiam ser de contenção longínqua, de 1,5 a 1,5 m. Assim, o risco seria bem menor do que hoje. A gente vivenciando tragédias em cima de tragédias, e os nossos políticos, infelizmente, tirando proveito da população que sofre com a perda de seus entes queridos. Enfim, o poder público estagnou-se porque eles, com a fragilidade desse povo menos favorecido pela sorte, eles conseguem fazer os caixas deles que são monumentais. E depois, para vir nesta época, neste ano eleitoreiro, vim dizer que eles têm solução para aquilo. Mas primeiro as tragédias têm que ser vistas por todo mundo para que eles venham dizer que agora vão resolver. E muitos dizem assim: por que esse povo não foi alocar um lugar que tivesse segurança? Mas cadê a condição social, a condição desse povo se manter numa área que não tenha risco? Infelizmente, nós estamos passando momentos difíceis em todos os municípios. E volto a frisar, se cada município tivesse um corpo técnico com geólogos e fizesse um estudo das áreas degradadas, com certeza esses riscos seriam diminuídos quase que 100%.
porque geralmente as casas que são construídas nos morros desordenados, elas são casas que estão com risco iminente de um desabamento, porque as encostas não são tratadas, elas têm uma grande vegetação rasteira em cima, que é onde a água infiltra, e com a infiltração do solo, ele acaba desmoronando. E geralmente o desmoronamento, para muitas pessoas, ele acha que começa por cima. A crista só é uma fenda, ele vem pela parte de baixo, porque o peso já está saturado. A água já está ultrapassando o limite dela. Então não resta nada mais, nada menos que uma grande avalanche de morro abaixo, aonde ele sai levando tudo que vê pela frente e ceifando vidas. Crianças, idosos, jovens na adolescência, todos eles são privados da vida por falta de projeto, por falta de governantes que tenham capacidade de ver, que tenham capacidade de olhar para o povo menos favorecido. Como as minhas colegas já frisaram, verbas para isso tem. Nós temos uma grande parte do nosso país que não tem saneamento básico, não tem acesso a uma água de qualidade, uma água tratada, não tem acesso à luz. Muitos morrem nos postes fazendo o chamado gato, outros fazem o gato de água e outros vivem numa situação de plena convivência com esgoto, com ratazanas, com doenças e com grande parte da maioria hoje sofrendo por essas desleixo público, por essa falta